Meus queridos amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Bem-aventurado é você que está dando ouvido à palavra de Deus. Essa palavra é para você. E é certo que no desejo de você ouvir a palavra desse Deus maravilhoso, Deus vai te honrar. Porque Deus se agrada daqueles que inclinam seus ouvidos para ouvir os seus ensinamentos, a tua santa palavra. Hoje a palavra que o Senhor nos deu está no livro de Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 6, que diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os teus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Amém, meus queridos. Meus amados, a palavra do Senhor nos diz que Jonas, o Senhor mandou Jonas até a cidade de Nínive apregoar o arrependimento, porque Nínive estava mergulhada no pecado, como o nosso povo nos dias de hoje. A cidade de Nínive estava corrompida pelo pecado e as suas más obras estavam cheirando mal aos olhos do Senhor. E Deus então tinha duas alternativas: destruir a cidade de Nínive ou dava uma oportunidade a Nínive. Mas o Senhor Deus, na tua santa misericórdia, Ele resolve então dar uma oportunidade para Nínive. Então Ele manda o profeta Jonas apregoar o arrependimento àquela cidade. Mas por incrível que pareça, que eu conheça na Bíblia, Jonas foi o único profeta que não queria a conversão daquelas almas. Jonas queria que o povo de Nínive se desse mal. Então o que Jonas faz? Jonas compra uma passagem de navio e vai para uma outra cidade chamada Tarsis, tentando fugir da presença de Deus. Ninguém se esconde da presença do Senhor. Hoje nós temos uma igreja morna, de morna para fria, porque muitos estão se escondendo da presença do Senhor. E essa tentativa de se esconder da presença do Senhor, ela se dá de duas formas. A primeira, através do pecado. O pecado está entranhado dentro da casa do Senhor. O pecado da ganância. Pessoas cobrando valores exorbitantes para semear a santa palavra do Senhor, enquanto o Senhor diz: de graça recebei, de graça dai. Pessoas cobrando um valor exorbitante para louvar e adorar o Senhor. Pessoas com pecado em cima do púlpito, pregando a santa palavra. Pessoas sendo mau testemunho dentro da casa de Deus. E aonde deveria ser um local de santidade, aonde deveria ser um local de testemunho para atrair outras almas à salvação. Em muitas situações,
A casa de Deus, a igreja do Senhor, que deveria ser a igreja apenas santa, ela tornou-se dividida, como está prescrito lá no livro de Apocalipse. Há uma igreja prostituta dentro da igreja santa do Senhor. É a mistura do joio e do trigo. Então essa é uma das maneiras que muitos tentam se esconder do Senhor, através do pecado. O tempo está passando, estão pregando, estão orando, estão profetizando, estão revelando dentro do pecado. Para muitas pessoas que veem isso, é normal. Mas o Senhor sabe que você está em pecado, que você está indo contra a vontade dEle, pregando uma coisa e vivendo outra completamente diferente. Mas saiba de uma coisa, dos olhos do Senhor, ninguém escapa. Não dá para se esconder do Senhor. E a prova disso foi o que aconteceu com Jonas. Então é momento, meu irmão, é momento, minha irmã, de arrependimento, de deixar o caminho do mal e se converter dos seus maus caminhos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. A segunda maneira de tentar se esconder da presença de Deus está através da apostasia. O Senhor nos disse, através da parábola dos talentos, que cada um de nós ganhamos talentos e que nós devemos granjeá-los. Porque mais cedo ou mais tarde, o Senhor vem e nós deveremos prestar contas a Ele daqueles talentos que Ele nos confiou. E o que nós levaremos na nossa bandeja diante do Senhor. O que nós fazemos com o talento que o Senhor colocou em nossas mãos para nós granjearmos. Tem gente com dom de pregar e não está pregando. Tem gente com dom de orar, interceder para as almas e não está orando. Tem gente com dom de evangelizar, não está evangelizando. Tem gente com dom de cuidar da casa do Senhor e não está cuidando. E as justificativas são as máximas, são as muitas. E às vezes as pessoas tentam até se justificar, trazendo para elas justificativa e dizendo para os homens: eu não estou fazendo por causa disso, eu não estou fazendo por causa daquilo, mas Deus sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Deus sabe o que você não está fazendo porque você não tem condições ou porque você está dando desculpas para não servi-lo. Acontece que a salvação é um prêmio grandioso demais. Assim como na escola, se você estudar relaxadamente, a sua nota vai ser inferior à média exigida. Você não vai passar de série. E como a palavra de Deus diz que a salvação é conquistada à força, se você não serve a Deus da maneira que você deveria servir, se você serve a Deus de maneira relaxada, como Deus vai te dar o prêmio maior chamado salvação? Essa pregação é para mim também, queridos. Eu tenho muito pensado, refletido em relação à maneira como eu tenho servido a Deus. E coloquei no meu coração de ajustar a minha conduta também. A gente cria muitas desculpas para Deus. Como se Deus não sondasse os nossos corações. Como se Deus não soubesse que às vezes é a nossa preguiça, é a nossa má vontade, e a gente cria uma situação para gerar uma desculpa, tentando satisfazer o nosso desejo de não fazer. Só que Deus sabe se nós tínhamos condições reais de fazer ou não. A Deus ninguém engana. E foi isso que Jonas fez. Jonas então compra uma passagem, vai para uma outra cidade, tentando se esconder do Senhor. E quietinho, então ele deita lá no fundo do navio, e como Deus tinha determinado uma ordem para ele, e a ordem de Deus é suprema, jamais pode ser desrespeitada, Deus então quer mostrar para Jonas que quem manda é ele. Tudo está no controle dele. Tudo sempre esteve no controle de Deus. Quando Deus viu que o povo de Israel poderia passar necessidades, ele permite que José passe por determinadas situações para levantar a sua cabeça e depois leva o povo para o Egito.
Mas quando ele resolve tirar o povo do Egito com mão forte, ele retira do poderoso faraó. Deus colocou reis grandiosos aos seus pés, como Nabucodonosor, Assuero, outros mais, todos proclamando que Deus era o Senhor, o poderoso que foi curado da lepra. Era um grande exército de Israel. E depois que teve a cura permitida por Deus, ele então se converte de seus maus caminhos. O poderoso Naamã. Então, meus queridos, Deus mostra que todo o controle é dele. Foi ele quem fez o céu e a terra. Foi ele quem te criou, que te formou no ventre da sua mãe. Foi ele que me formou. Então, tudo sempre esteve no controle dele. Não dá para se esconder do Senhor. E Jonas, então, que não queria a conversão daquele povo, achou que poderia se esconder do Senhor, compra uma passagem para outra cidade e se esconde no fundo do navio. Deus então lança uma tempestade que o navio parece que vai quebrar. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Sobre as tempestades que assolam a nossa vida. Quais são essas tempestades? Talvez você agora esteja passando por uma grande tempestade e você não está entendendo nada. Mas através desta palavra, o Senhor vai te mostrar o que pode estar acontecendo com a sua tempestade. A primeira tempestade, então, é a tempestade de Jonas, é a tempestade provocada. A tempestade que Jonas provocou. E quantas tempestades nós provocamos? Jonas se nega a obedecer o Senhor. E o Senhor, então, irado, porque na sua misericórdia ele queria a conversão daquele povo. Porque o Deus que sonda os corações, ele sabia que a hora que aquele povo ouvisse uma palavra do Senhor, que fosse apregoado a eles o arrependimento, eles iriam se converter, como realmente se converteram. A palavra do Senhor diz que desde o maior até o menor, até os animais, todos se vestiram de cinza e de saco, foram vestidos. E do ser humano, desde o maior até o menor, todos se converteram, todos. Então Deus sabia que aquele povo precisava só de uma palavra. E por amor e misericórdia ele manda Jonas lá. Então Jonas provoca a sua própria tempestade. Imagine ele 3 dias dentro da barriga de um peixe. Em alto mar, dentro de um animal, sem saber o que ia acontecer com ele. Vamos nos colocar no lugar de Jonas. A gente dentro de um animal, sem saber se voltaria à vida ou não. 3 dias e 3 noites. A valença de Jonas é que ele mudou o seu coração, orou a Deus dentro do peixe e se converteu. E nessa passagem, então, nós temos o poder de Deus, a misericórdia de Deus na vida dos ninivitas e a misericórdia de Deus na vida de Jonas. Talvez você esteja passando agora por uma tempestade provocada, que você provocou. A Bíblia diz que Davi era um menino que desde muito jovem amava o Senhor. E o Senhor o amava demais. E Davi morreu nos braços do Senhor. E o Senhor disse uma frase que quem dera nós ouvíssemos da boca do próprio Deus. Que diz assim: encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Ouvir isso do próprio Deus, meus amados, minhas amadas, não é pouca coisa. Mas acontece que um determinado ponto da vida de Davi, Davi criou uma grande tempestade para a vida dele. Porque o Senhor amava Davi, constituiu a Davi rei de Israel, mas um determinado ponto da vida de Davi,
Davi se esquece dos favores de Deus. E aí Davi comete 4 erros. O primeiro deles, o povo de Israel estava em guerra. E naquela época era muito comum o rei ir à frente das batalhas. Mas naquele dia, naquela batalha, Davi não foi. Não delegue às outras pessoas algo que você tem que fazer. Porque o que é seu, o outro não vai fazer. E se fizer, não vai fazer como você faria. E se ele fizer direito, você deixou ele fazer a tua parte. E naquela época, uma batalha não era somente uma batalha. Era o povo de Israel. Era a representação de Deus na terra. Então, cada batalha vencida era a glória de Deus, do Deus Todo-Poderoso que estava em jogo. Cada batalha perdida era como se fosse a derrota de Deus. Muito embora Deus muitas vezes permitia que aquele povo perdesse uma batalha para mostrar que sem ele, eles não conseguiam nada. Então aquele povo vai guerrear e Davi não vai junto. Comete o primeiro erro. E abre uma brecha para o inimigo agir na vida dele. A Bíblia diz então que Davi estava no terraço do seu palácio e ele vê Batseba, uma mulher bonita, se banhando. E ele então se enamora dela. Usando a sua autoridade de rei, ele manda Batseba ir até o seu palácio. Certamente Batseba deve ter dito para ele que era uma mulher casada, inclusive casada por um soldado que estava dando a vida por ele e pelo Senhor dos Exércitos no campo de batalha. Mas na prepotência de Davi, ele deve ter dito: não, hoje você é minha, você vai ficar comigo. Comete o segundo erro. Adultera com uma mulher casada, sendo ele casado também. E aí o pior acontece. Batseba engravida. E a coisa fica mais complicada para Davi. E ele então comete o terceiro erro, tentando esconder os outros erros. Ele manda um mensageiro até o campo de batalha para chamar Urias, que era esposo de Batseba, para contar para ele como estavam os andamentos da guerra. Mas na verdade a intenção de Davi era mentir, era enganar Urias, tentando se fazer por pai daquela criança. Na mente de Davi, Urias viria, contaria para ele o que estava se sucedendo no campo de batalha, depois iria para o aconchego do seu lar, para o aconchego dos braços da tua esposa, e então estaria tudo certo. Ele iria enganar, Urias seria enganado quanto à paternidade daquela criança. Acontece que Urias era um soldado tão íntegro, de tanto caráter, diante de Deus e dos homens, que ele foi até o palácio do rei Davi, colocou o rei a par de tudo que estava acontecendo no campo de batalha, mas se negou a ir para a sua casa. Aleluias! Porque ele dizia que como eu posso ir para a minha casa, para o aconchego da minha esposa, do meu lar, se meus irmãos estão duelando, estão perdendo suas vidas no campo de batalha. Era um homem íntegro, de um caráter irrepreensível diante de Deus. E Davi então, quando vê que Urias não vai para casa, ele manda Urias de volta para os campos de batalha. E junto com ele manda uma carta selada para ele entregar ao general Joabe. Mal sabia Urias que naquela carta estava a sua sentença de morte. Porque Davi, naquela carta, mandava Joabe, o seu general, colocar Urias à frente da batalha para ser morto. Para que então aquela situação de adultério ficasse por ali mesmo. Até porque havia uma lei de que os adúlteros, a mulher adúltera, ela seria apedrejada. E já estava no ventre de Batseba um filho de Davi. O quarto e mais terrível erro de Davi. Ele então assassina de forma indireta
Urias, aquele homem íntegro diante de Deus e dos homens, aquele homem com caráter ilibado diante de Deus e dos homens. E quando o sangue de Urias é derramado na terra, esse sangue vai até os céus e cheira mal as narinas do Senhor, porque foi derramado um sangue inocente. E quanto sangue inocente hoje está sendo derramado na face da terra. A ira de Deus, meus irmãos, está se acendendo. O ser humano está brincando com o Todo-Poderoso. O ser humano está brincando com o Ser Supremo, que nos fez para o obedecermos e o honrarmos. E o futuro será doloroso demais. Então Davi busca para ele uma grande tempestade. E aí de repente Davi está no seu palácio e manda chamar Batseba para morar com ele. Agora ela é viúva. Ele já poderia, segundo a mente dele. Mas Batseba está viúva porque ele assassinou a sangue frio, de maneira fria e calculista, aquele soldado que dera a vida por ele no campo de batalha. E aí se apresenta o profeta Natã diante de Davi. Davi, meu rei, eu tenho um caso para o senhor solucionar. Havia um homem que tinha muitas ovelhas. Muitas. Mas na iniquidade do seu coração, ele pega uma única ovelha que um outro homem tinha. O que devemos fazer a esse homem? E o rei Davi então se enche de ira, de fúria, mas nós devemos matar esse homem, porque isso está errado. E o profeta Natã disse: esse homem é você. Você tinha tantas esposas e tomou a esposa do seu soldado Urias. E aí Davi cai em si, pelo pecado que havia cometido diante dos homens e diante de Deus. E aí começa todo um processo de arrependimento e de dor. A criança então que Batseba esperava adoeceu pelas mãos do próprio Deus. E Davi começou a buscar, a orar, a jejuar. Mas já estava decretado pelas mãos de Deus que aquela criança não teria vida. E o próprio Senhor tirou a vida daquela criança. Davi então se voltou para Deus implorando perdão. Se humilhou diante de Deus, quebrantou o seu coração. E Deus, na sua misericórdia, perdoou a Davi. Mas disse: a espada não se apartará da tua casa. Uma atitude desnecessária trouxe para a vida de Davi, que era um homem ungido, um homem que tinha uma grande unção, um homem que tinha o toque das mãos de Deus. Aonde ele ia, o Senhor era com ele. O homem que tinha paz dentro do teu reino, o homem que tinha paz dentro da tua casa. Quando eu digo paz dentro do reino, era capacidade de comandar o seu reino. Porque sempre que vinham inimigos pela mão forte do Senhor, o Senhor dava vitória a Israel. Mas Davi busca uma tempestade para a vida dele. E a partir daí, a paz desaparece da vida de Davi. A Bíblia diz então que Davi perde seu primeiro filho. E mesmo o Senhor tendo perdoado, porque Deus é justo, quando nós cometemos determinados delitos, o Senhor nos perdoa. Mas o que nós temos que passar, nós não vamos deixar de passar. Eu conheço uma situação, não vou mencionar nomes, de uma pessoa bastante conhecida minha, que muitos anos atrás a filha desse senhor, ela entra em uma discussão com uma senhora. E discute daqui e dali, e o esposo daquela senhora entra no meio da situação. E diz alguma coisa para essa menina.
E desagradada com aquilo que ela ouviu, ela correu para casa e contou para o pai. O pai, furioso, saiu de casa com uma arma e chegou lá, deu vários tiros, matou esse rapaz. E deu vários tiros numa outra pessoa que estava junto com ele. Aquele homem morreu na hora. O outro morreu metros à distância. E esse homem, então, ele tinha, como diz no dito mundano, costa quente. E nem preso chegou a ser. Mas aquele sangue inocente cheirou mal às narinas do Senhor. E aí esse homem buscou para a vida dele uma grande tragédia. Ele provocou uma grande tragédia para a vida dele. Tempos depois, a sua filha foi acometida de um câncer. Lutou de todas as formas e não resistiu e morreu. Passado algum tempo, o seu filho também veio a falecer. Duas perdas irreparáveis. Passado algum tempo, a filha da sua filha, que havia morrido com câncer, sua neta, se envolve nos mundos das drogas e o expulsa de casa. E ele ficou anos pagando aluguel depois de ter sua própria casa. O tempo se passou. E essa menina, então, tem um filho e tem um esposo. Há um desentendimento entre o filho dela e o esposo. E esse menino dela, o bisneto desse homem, que assassinou 2 homens lá atrás, o bisneto dele mata o seu padrasto. Só tragédia, irmãos. E o tempo passa, e essa menina meio enlouquecida bota fogo na casa, quase destrói toda a casa. E pouco tempo depois, o filho dela, o bisneto desse homem, é assassinado. Então esse homem que tinha uma vida tranquila, uma vida regada, ele busca para a vida dele uma grande tempestade. Hoje ele está na igreja, está servindo a Deus. Mas foi exatamente como aconteceu com o rei Davi. Eu creio que Deus já o perdoou. Mas a espada nunca saiu da casa dele. E o Senhor te diz, no dia de hoje, através dessa palavra: vigia. Vigia, porque o inimigo, segundo a palavra do Senhor, está ao seu derredor. Tentando criar situações para você sair do sério, tentando criar situações para você perder a calma, tentando criar situações para você perder a sua bênção. Não permita uma tempestade provocada na sua vida. A Bíblia vem dizer que o povo de Deus estava prestes a vencer uma batalha. E o povo de Deus então é derrotado e Josué não entende nada. Josué manda espias à cidade de Ai. E lá eles veem que são poucos soldados. Então eles mandam um contingente, o suficiente para vencer com facilidade aqueles soldados, e muitos são mortos. E Josué então não entende o que está acontecendo. E o Senhor então diz: o anátema está entre vós. Porque Acã, Deus havia proibido que na destruição de Jericó fosse levado parte dos despojos. Deus não queria nada daquilo. Era proibido levar despojos da guerra, da cidade de Jericó. Mas Acã, ganancioso, desobedece ao Senhor. Então ele vê uma capa, vê alguns bens, algumas joias, pega aquilo escondido, desobedece ao Senhor e coloca escondido na tua tenda. E Deus então ordena a Josué que faça uma varredura, uma vistoria. Então Josué chama a cada tribo à sua presença. De cada tribo, cada casa. De cada casa, cada homem. Até chegar em Acã. E ele então confessa o que ele havia feito. E aí Acã e toda a sua família é levado para fora da cidade e é apedrejado até a morte. Então percebam que nós podemos evitar essas tempestades.
Muitas tempestades da nossa vida somos nós que provocamos. Muitas vezes a nossa língua provoca muitas tempestades, como foi provocada na vida daquele senhor que eu acabei de dar esse testemunho. A palavra de Deus diz que a palavra branda, ou melhor, a palavra dura suscita ira, traz raiva, traz ódio, mas a palavra branda amansa o furor. Muitas vezes nós nos achamos super-homens, achamos que temos que responder à altura, e usamos até um jargão que diz: eu sou crente, mas eu não sou tapete do diabo. E às vezes tudo que o diabo quer é que você realmente se exalte, que você saia do sério para ele fazer a obra dele na sua vida. Às vezes nós passamos por determinadas situações e não é fácil fazer o que eu estou falando, mas é o Senhor que está te dando uma diretriz. Que é melhor muitas vezes nós ouvirmos alguma afronta e no silêncio do nosso coração: Jesus, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela, porque ela não sabe o que está fazendo, e me dê força, Senhor. Porque é muito mais fácil nós sairmos do sério e dizer: eu sou eu não aceito isso. Tem pessoas que têm uma língua tão afiada que antes do outro terminar a frase ele já está sacudindo com chicote. Cuidado com a sua língua, porque a sua língua pode trazer uma grande tempestade para a sua vida. A palavra do Senhor diz lá no livro de Tiago que uma língua serve tanto para abençoar, uma palavra serve tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado para não trazer para a sua vida uma tempestade, para não provocar para a sua vida uma tempestade desnecessária. Existe uma outra tempestade também, que é a tempestade promotora. É aquela tempestade que nos promove. Talvez agora você esteja passando por uma grande luta e você não entenda o que está acontecendo. Você está nos caminhos do Senhor. Você está servindo a Deus com diligência, com justiça, com ordem, e a tua vida está um bagaço. Mas saiba você, meu irmão, minha irmã, é Deus permitindo você passar pelos últimos testes para honrar a tua vida, para levantar a tua cabeça, para te dar aquilo que o seu coração almeja e muito mais, porque Deus nunca nos dá aquilo na proporção que nós desejamos. Dá muito mais quando se trata de bênçãos. Talvez você não esteja entendendo nada. É porque o agir de Deus é diferente do nosso agir. A maneira como o Senhor trabalha é muito diferente da maneira como nós pensamos. Aos nossos olhos está tudo tão estranho, tudo torto. Aos olhos de Deus está tudo reto, tudo certinho. E tem até uma frase que diz, né, mundana: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Aos nossos olhos é que está tudo torto. Mas para Ele está perfeito. E nós só vamos perceber como estava tudo certinho quando todo quebra-cabeça é montado. Aí a gente vai entender. Hoje ainda, depois que eu saí da igreja, que hoje tem uma campanha de libertação, eu vou ao enterro de uma serva do Senhor, que mora na minha rua, e o Senhor já recolheu. A família passou por uma tempestade. Hoje lá estarão pessoas chorando, pessoas derramando lágrimas. Mas eles sabem, porque são servos e servas de Deus, que foi uma tempestade promotora. Foi necessário que a família passasse por aquilo, que essa serva de Deus passasse por essa enfermidade, para o Senhor a promover com a bênção maior que é a salvação. Porque era uma serva de Deus íntegra, de caráter, que servia ao Senhor com alegria. As lágrimas vêm, o luto deve ser vivido, mas deve-se também ter a certeza de que foi uma tempestade promotora. Porque muitas vezes nessa hora da morte a gente fica até sem meio que entender. Meu Deus, mas eu busquei por essa pessoa. Meu Deus, mas eu orei por essa pessoa e ela morreu.
ela foi apenas ir de encontro ao grande prêmio pela qual ela lutou a vida inteira, chamado salvação. É o prêmio celestial. E aí nós não podemos ter o egoísmo de dizer, não, não vá, isso é pra gente do mundo, que não entende de salvação e acha que Deus é mau, levando aquilo que é dele, que nunca nos pertenceu. Aquele que tem o Espírito Santo sabe que um servo do Senhor, uma serva do Senhor que o serviu com uma alegria na terra, quando ele parte, é para receber aquilo que o Senhor prometeu, a salvação. O corpo, o tabernáculo, é para se cumprir a palavra de Deus. Do pó vieste, do pó tornareis. Foi um tabernáculo que serviu para abrigar, para cuidar e proteger do Espírito enquanto ele estava aqui na terra. É a hora dele voltar para a terra. Mas o Espírito vai para Deus. Então, se você tem alguém da tua família, talvez você esteja agora, você que está ouvindo essa mensagem, você ainda está sofrendo por alguém que você perdeu há algum tempo, ou talvez até recentemente, coloque no seu coração que quem serve a Deus com amor, quem serve a Deus com alegria, quem serve a Deus com diligência, ele está apenas indo receber o prêmio, a grande promoção do Senhor. E às vezes a gente não entende tanta luta, tanta prova, tanta lágrima, tanta dor. Não existe promoção sem luta. Não existe vitória sem guerra. A Bíblia diz que Deus queria um povo só para ele. E Deus, quando quer fazer uma grande obra, ele começa do improvável. Ele vai então, pega um homem já de idade, uma mulher estéril, e diz, de vocês eu vou fazer um povo que eu vou chamar de meu. Esse homem chamava-se Abraão. E Deus disse para Abraão, sai da tua terra, vai para a terra onde eu te mandar. Sê tu uma bênção. Em outras palavras, se você me obedecer, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te abençoarei. E Abraão, que estava ali, no aconchego da tua família, abandonou o pai, abandonou todos os seus parentes. E ele então segue com sua família, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Não sabia para onde ia, ele só sabia que ele tinha que obedecer. O tempo passa e Deus dá a Abraão esse filho da promessa, que foi na verdade o segundo filho de Abraão, que o primeiro foi Ismael. Mas para Deus, o filho de Abraão era Isaque. Isaque era o filho da promessa. E de repente Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande geração, tão grande como as estrelas do céu e as areias do mar. E Deus disse para Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, leva até o monte tal, se eu não me engano, o Monte Moriá, e sacrifica ele para mim. Para aquele que serve a Deus, irmãos, é como se tivesse levado uma punhalada no seu próprio peito. Nos dias de hoje, eu duvido que um de nós iria obedecer. Certamente nós iríamos criar um monte de desculpa dizendo, não, isso aí é coisa do diabo, que Deus é o Deus da vida, Deus não ia mandar matar. Só que Abraão conhecia a voz de Deus e obedecia à voz de Deus. A Bíblia diz que depois de 3 dias de viagem, Abraão então vê ao longe um monte, o qual ele iria sacrificar o seu filho. Imagine, irmãos, 3 dias de viagem. Eu fico imaginando aquela cena, Abraão cansado, já velhinho, e o filho dele todo amoroso, pai, vamos descansar um pouquinho, o senhor está tão cansado. Não, meu filho tem que ir. Pai, então se apoia aqui no meu ombro, se apoia aqui, eu estou mais jovem que o senhor. E o pai olha para... Aleluia! E Abraão então olha para aquele menino, e talvez com os olhos cheios de lágrima, ele pensa,
eu estou indo com meu filho, mas eu vou voltar sem o meu filho. Queridos, a obediência, ela nos leva a patamares que nós nem sonhamos. Imagine 3 dias Abraão olhando para aquele menino, dizendo: eu vou ter que tirar a vida do meu próprio filho. Mas foi o Senhor que mandou, então eu não vou deixar de fazer. A obediência gera a providência. Talvez a tua vida esteja meio amarrada, porque você não está sendo 100% obediente à voz do Senhor. Talvez você esteja fazendo como Jonas. Deus está te mandando para a direita, você está indo para a esquerda. Deus está te mandando assim, fazer assim, você está fazendo assado. Ouça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. E Abraão então foi com o coração contristado. Abraão fez muitas viagens, mas eu tenho certeza que aquela foi a pior viagem da vida dele. E quando chega num determinado lugar, o filho pergunta: pai, nós temos a lenha, nós temos tudo, mas e o sacrifício para o holocausto? E aquilo deve ter sido uma segunda fisgada no coração de Abraão. E Abraão, tão triste, disse: meu filho, o Senhor proverá. E aí Abraão chega naquele monte. Eu não sei o que ele fez para Isaac deitar ali e permitir ser amarrado, mas ele permite. E quando Abraão levanta o cutelo para imolar o seu filho, ele diz: basta, Abraão, agora eu sei que tu me obedeces, que tu és fiel. E nós conhecemos a história de Abraão. A Bíblia diz que Abraão teve Isaac. De Isaac nasceu Jacó e Esaú. Então nós temos a descendência de Esaú. Da descendência de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. Abraão teve ainda a descendência de Ismael, que foi abençoada por Deus. E segundo a Bíblia, Abraão ainda teve mais 6 filhos, com uma escrava chamada Quetura. Então Abraão teve, na verdade, 8 filhos. E eu desafio qualquer pessoa hoje na face da terra contar a descendência de Abraão. É impossível. A palavra do Senhor se cumpriu na vida de Abraão. Então Abraão passou por uma tempestade promotora, toda dor, toda lágrima, toda angústia. Ela foi, como se diz, beneficiada com o cumprimento das promessas de Deus. E nós vimos em várias passagens da Bíblia que Deus usou de situações para manter o que ele havia prometido a Abraão. Não foi por acaso que ele colocou a pequena Radassa como rainha da maior potência da época, a Pérsia. Porque no momento certo, ela iria pedir ao rei, pelo seu povo, que seria todo exterminado pelo maldoso Ramã. Era Deus cuidando da promessa que havia feito lá atrás a seu filho Abraão. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem promessas na tua vida, e se você for fiel a Ele até o último dia da tua vida, Deus sempre vai honrar a promessa que Ele fez a você. As promessas de Deus são infalíveis. Deus não é ninguém de mentira. Deus é aquele que não é fiel. Ele é infinitamente mais que fiel. Apenas obedeça. Apenas honre a esse Deus maravilhoso, que a tua vitória é garantida. E a Bíblia vem dizer então, para o cumprimento dessa palavra, que Deus permite na vida de José uma grande tempestade. Aquele menino é tirado bruscamente do seio da tua família. É vendido pelos irmãos.
E José não entende nada do que está acontecendo. Nunca fez mal para ninguém. Amava seus irmãos. Amava seu pai e o honrava. E por isso era o preferido dele, no lugar inclusive do primogênito, que pela lei era o queridinho do pai, mas o primogênito não era uma pessoa digna de confiança, porque havia inclusive profanado o tempo, o leito do seu pai. E José então é vendido pelos irmãos, vai como escravo para um outro país. Pela mente de José tinha acabado tudo ali. Um escravo não conseguiria fugir. Ele foi vendido de um continente para outro, não foi de uma cidadezinha para outra. Era impossível ele retornar a ver seus pais e a tua terra. Mas os caminhos de Deus são os caminhos de Deus. Como nós falamos antes, Deus toma caminhos que a gente não entende. E José então passa por todo um processo de teste, de preparação, embora ele não soubesse disso. Embora fosse escravo, embora apanhasse por se negar a adorar os deuses falsos dos egípcios, imagine o quanta chicotada ele deve ter levado, quanta zombaria, quanto escárnio. Mas ainda assim ele manteve firme a sua adoração ao único Deus que ele aprendera a obedecer desde criança, ao Deus de Israel. E melhor do que isso, tudo que José fazia, ele fazia de bom grado. E é por isso que Jesus diz, se te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. O que o Senhor está dizendo com isso? Se alguém está te fazendo algum mal e você depende de fazer alguma coisa para essa pessoa, não faça de qualquer maneira. Faça melhor, porque quem vai te justificar sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Sou eu que vou levantar a tua cabeça. Sou eu que vou mostrar para as pessoas que eu estou na tua vida. E aquele que te humilha será humilhado. E eu levantarei a tua cabeça diante da presença dele, para ele ver que eu sou Deus na sua vida. E José, então, tudo que ele fazia com amor, fazia bem feito, apesar dos maus tratos. E o Senhor, então, vendo a fidelidade de José, promove ele a mais um patamar. Coloca José como chefe, mordomo na casa do Potifar. E para um escravo não era pouca coisa. Porque ele estava comandando a casa do oficial do exército do poderoso faraó. E lá também José fez o possível para honrar o seu patrão, a oportunidade que ele recebera. Mal sabia ele que era Deus permitindo, Deus levantando ele mais um degrauzinho, porque na cabeça de José era impossível ele conseguir aquilo que ele conseguiu. E era impossível ele conseguir algo maior do que aquilo ali. Mas quando Deus quer levantar a tua cabeça, ele vai até o extremo, e você lá na frente você não entende nada. Você olha para baixo, meu Deus, olha de onde Deus me tirou. Aleluias! Hoje eu sou um professor respeitado, estou aí às portas da aposentadoria, Deus tem me honrado com um bom salário. Mas um dia, eu estava indo levar o meu filho para a creche, nas costas, porque eu não tinha sequer dinheiro da passagem de ônibus. Eu não tinha dinheiro para tomar um cafezinho aquele dia. Tudo que eu queria era tomar um cafezinho, a gente chama de café pingado. Eu tinha algumas moedas no bolso, alguns centavos que não dava para isso. E eu me lembro que na volta, era a época da conversão. Se eu não me engano, do cruzeiro real para o real. E aí eu passei perto de um posto onde tinha várias sacolas de lixo. E dentro daquela sacola de lixo tinha muitas notas de 10.000 cruzeiros reais, se eu não me engano. E que com a conversão elas equivaliam a 1 centavo. Eu peguei todas aquelas notas, juntei com as minhas moedas. E ainda assim, eu não consegui tomar um cafezinho porque não deu dinheiro para isso. Quando eu entrei na presença de Deus, que fui para a igreja, eu orava aos pés do altar,
com os pés virados para a parede, que meus sapatos eram rasgados na parte de trás. E hoje o Senhor me exaltou sobremaneira. O Senhor colocou suas mãos sobre a minha cabeça e digo, filho, tu és meu. E é isso que Deus vai fazer na tua vida também, meus queridos. O que Deus fez na vida de José, o que Deus fez na vida de Esther, o que Deus fez na vida de Mardoqueu, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na vida de Ana, e na vida de muitas pessoas vai acontecer na sua vida também. Apenas não duvide e seja fiel a esse Deus maravilhoso. E aí José então, quando ele acha que está tudo certinho, que não havia mais nenhuma promoção para ele, José passa por um período muito difícil. Nós conhecemos a história onde a esposa do Potifar, amando do diabo, tenta tirar as bênçãos de José. Porque tudo que ele faz é isso. Às vezes você está recebendo afrontas, às vezes você está recebendo oferecimentos. Cuidado, busque o Espírito Santo, tenha intimidade com o Espírito Santo para ele te mostrar se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Porque se você tem intimidade com o Espírito Santo, ele te mostra exatamente se aquilo pertence aos planos do Criador ou não. E aí José se nega a ter intimidade com a esposa do seu patrão. E ele dizia, eu entrego toda a minha casa nas tuas mãos, só não toque na minha esposa. E não foi fácil, irmãos. Não foi um teste fácil para José. Porque certamente aquela mulher deveria ser uma mulher bonita, adornada, perfumada, uma pele sedosa. E aos olhos da carne, para muitos hoje, no mundo de hoje, ele poderia até morrer. Mas ele aproveitaria a oportunidade de um escravo estar nos braços de uma linda esposa, de um oficial da corte do faraó. Carnalmente falando, não era pouca coisa. Nós não podemos ser hipócritas. Fisicamente falando, não era algo de se jogar fora. Porque o pecado é prazeroso. Acontece que por trás desse prazer, a morte, a condenação. Não foi fácil para José, um jovem na flor da idade, os hormônios borbulhando a flor da pele, ele dizer não para o pecado e dizer sim para o seu Deus. E aí José então é lançado na prisão. Certamente ele se pergunta por quê, ele não entende o que está acontecendo. Mal sabia ele que aquela nova tempestade da vida dele era uma tempestade promocional para levantar mais a cabeça dele. Ainda no sofrimento da prisão, sendo taxado como alguém que não valoriza o que recebeu, como alguém que não é digno de confiança, sendo lá inocente, caluniado. No início deve ter passado uma grande humilhação na prisão, mas como sempre, tudo que José fazia era com amor e com dedicação. E as coisas começaram a mudar na prisão. O carcereiro nunca ganhou tanto dinheiro. E começaram a olhar com José com outros olhos. E aí Deus viu que José já estava preparado. Agora, José, vamos à parte principal daquilo que eu escrevi a teu respeito. Talvez você esteja pensando, por que tanto tempo de luta? Por que tanto tempo de prova? Deus te dizendo, a tua prova já está acabando. Está quase no momento de eu dizer, acabou, você passou no teste. Aguenta mais um pouquinho. Não desanime antes da hora, porque Deus nunca te abandonou. Tem até uma pregação minha aqui no canal com esse tema. Deus nunca te abandonou. E nem nunca vai te abandonar. Porque Deus não abandona aqueles que o amam. Deus não abandona aqueles que o amam. E quando José então acha que está tudo perdido, duas pessoas do palácio vão para a cadeia. O copeiro e o padeiro do faraó. Deus diz, José, agora é a tua vez. Deus dá a ele o dom de interpretar sonhos. Ele interpreta o sonho dos dois. E algum tempo depois, Deus dá um sonho no faraó. Para completar a sua obra, Deus dá um sonho no faraó. Um sonho de algo que ele faria para exaltar José.
E o faraó então tem aquele sonho que nós conhecemos, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, das 7 espigas viçosas e 7 espigas xoxas. E José então interpreta o sonho do faraó e diz para ele o que deveria ser feito para evitar os 7 anos de fome. Porque eles viriam depois dos 7 anos de fartura e ninguém se lembraria dos anos de fartura. Porque é assim que acontece. O ser humano pode receber muita bênção, mas quando acontece uma luta, ele se esquece daquilo que Deus fez e começa a murmurar diante de Deus. Esquece daquilo que Deus deu, que Deus honrou, que Deus cuidou, que Deus protegeu, que Deus abençoou. Só se lembra daquele momento de dor. E blasfema contra o Senhor, entristece o coração do Senhor. E se tem algo que Deus não tolera, é algo chamado ingratidão. Então seja grato a Deus. E José então interpreta os sonhos do faraó pelo poder de Deus. E diz para ele exatamente o que deveria fazer. E o faraó então diz: a quem eu daria essa missão? A não ser para esse homem que tem o Espírito de Deus. Aleluias! E aí José, de um simples escravo, é colocado como o segundo homem mais poderoso da terra. Porque naquele momento histórico, o Egito era o país mais importante da terra. E Deus usaria José para alimentar toda a terra. Inclusive para cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão. Porque a fome também chegou a Canaã. E o povo hebreu iria morrer de fome se não fosse as mãos de Deus colocando José lá no Egito. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então Deus pergunta para você nesta noite: qual tempestade que você quer para a sua vida? Porque elas virão. Não tenha dúvida disso. A tempestade provocada, aquela que te leva para o buraco, aquela que não te acrescenta nada, ou a tempestade promotora, aquela em que eu vou te provar, aquela em que eu vou te testar, mas vou te dar bênçãos no final da tua caminhada. Qual tempestade que você quer para você? Ah, Senhor, eu não quero tempestade nenhuma. Beleza, mas você também não tem prêmio nenhum. Não há condecoração sem luta. Não há vitória sem luta. Não há grande vitória sem sacrifícios. Deus nunca deu nada de graça para ninguém. A partir do momento que Lúcifer o desafiou no céu, foi expulso, a partir dali, tudo que nós fazemos, nós temos uma contrapartida. Adão e Eva receberam o paraíso, mas tinha que ser fiel, não tocando na árvore da ciência do bem e do mal. Qual é a nossa missão hoje? Ser fiel a Deus. Passar por cima dos tropeços e entender que Deus está na nossa vida, apesar dos piores momentos. É confiar, confiar e confiar. Nós conhecemos a história de Ana, onde o próprio Deus tocou no ventre dela para a glória dele. E aí eu fico vendo, tem até uma pregação também no YouTube, que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos, chamada A Dor de Ana. E aí eu fico imaginando duas situações envolvendo Ana. A primeira, seu esposo Eucana chegando para ela e dizendo: Ana, se prepare que nós estamos indo para Siló prestar sacrifícios ao Senhor. E o coração de Ana se alegra de um lado e se entristece do outro. Se alegra porque ela amava o Senhor. E era tudo de bom prestar sacrifícios a Ele. Mas ela se entristece porque ela sabia que no caminho ela seria espizinhada todo o tempo por Penina. Eu fico imaginando aquela cena. Quando vão a caminho, Eucana lá na frente, as crianças saltitando, porque era bom viajar, era uma coisa nova. E Penina só espizinhando ela. E aí, Ana? Mais um ano você sem filhos, né? Por que você não entende? Sai da nossa família, larga a nossa tenda. Você não está vendo que você está desonrando o teu marido sem dar filhos para ele?
porque era isso que a lei mostrava. A partir de 5 anos que você não dava filhos, você já se tornava uma desonra. Mas aí o Cana amava a Ana, por isso não a mandou embora. E porque Deus também tinha planos ali. E a Penina dizendo, olha só meus filhos como correm, olha só que maravilha, Ana. E Ana no coração dela chorando por dentro. Mas ela nunca deixou de ir prestar sacrifícios ao Senhor, mesmo na dor, mesmo na lágrima. E aí eu vejo a segunda cena. Preste atenção. A segunda cena, o poder de Deus na vida de Ana. Eucana chega, alguns anos depois, para Ana. Ana, arruma aí os meninos e as meninas, que amanhã nós estamos partindo para Siló prestar sacrifícios ao Senhor. E o coração de Ana se enche de alegria. E ele disse para Penina, arruma as crianças aí, vamos prestar sacrifício amanhã. E Ana chega para os seus filhos e diz, meus filhinhos, se arrumem que nós vamos viajar. Nós estamos indo para Siló. E tem uma novidade para vocês. Vocês sabem quem é o sacerdote que vai estar lá prestando sacrifício conosco? Não, mamãe, quem é? É o irmão de vocês. É o sacerdote Samuel, que é o profeta do todo o povo de Israel. Aleluia! É isso que Deus faz, queridos. Deus, quando quer abençoar, Ele não faz pouca coisa da vida do teu povo, não. Talvez você esteja passando um sofrimento terrível. Talvez você esteja na lágrima, na angústia. Aguente firme. Deus vai te levantar como um forte, poderosa. E você vai ver o querer de Deus na sua vida. Quem vai ganhar essa batalha? The Shower, dia 11, no nosso canal. Glórias a Deus. Então preste atenção. Preste atenção no que Deus vai fazer na sua vida. Não abandone o sacrifício. Quando a luta vier, entenda que Deus é na tua vida. Quando o sacrifício vier, não abandone. Tem entendimento, Deus nunca te abandonou. Se não foi algo que você provocou na desobediência, é a providência de Deus que está chegando até você. Através de lutas, através de provas. Não desanime, não abandone, não retroceda e você verá o que Deus fará na sua vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar semeando com você esta palavra. E aí você faz a escolha agora. Ou você tem uma tempestade provocada, algo de ruim na sua vida, porque você se escondeu de Deus. Você deixou de fazer a vontade de Deus. Você criou desculpas para servir a Deus. Você andou em caminhos errados, sabendo que estava errado. Você provocou para você uma grande tempestade. Ou você prefere aquela tempestade promotora, que você vai até derramar lágrimas, que você vai até passar por um momento de prova, mas o Senhor no caminho, no final da estrada, vai escrever o seu nome com letras douradas e dizer, filho, minha filha, o prêmio é seu porque você é merecedor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a santa comunhão do teu Espírito esteja contigo, meu irmão, esteja contigo, minha irmã. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Amém? Graças a Deus.